Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton. E a aula de História de hoje, pessoal, para os 7º anos A e B, está no conteúdo da página 94 até 99 do livro didático, e a gente vai continuar trabalhando sobre reforma religiosa. A aula passada a gente falou sobre reformismo de Lutero, e hoje a gente vai, para onde? A gente vai fazer uma panorâmica, tipo uma revisão da construção da reforma religiosa, tendo em vista que muita gente ficou com dúvidas sobre esse assunto, tá ok? Introdução. O movimento reformista aconteceu onde? No século XVI, resultando na Reforma Protestante, que deu origem a diversas novas igrejas, quebrando a unidade religiosa cristã do Ocidente. Qual era a unidade religiosa cristã do Ocidente? A Igreja Católica. Veja. O movimento reformista, pessoal, tem início no século XVI e ele resultou o quê? Da Reforma Protestante. Aí a gente, pessoal, tem que entender quais foram os precursores da reforma. Na aula passada a gente falou sobre Lutero, Calvino, Henrique VIII, mas também teve dois nomes que muitas vezes não são divulgados tanto assim como eles dois. Quais são esses dois nomes? Foram John Wycliffe e John Huss. Aí vamos entender o contexto de que esses dois nomes foram importantes para o crescimento da reforma religiosa. As denúncias sobre comportamentos considerados inadequados ou imorais de membros da igreja já aconteciam na Baixa Idade Média. Veja, o período medieval a gente sabe que a gente conhece em dois: Baixa e Alta Idade Média. Especialmente, a partir do século XIV, seus autores pretendiam conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis. Destacaram-se entre os precursores, assim como eu tinha falado, John Wycliffe e John Huss. Pessoal, preste bem atenção. O pensamento de Wycliffe e Huss dizia que a igreja estava muito distante dos fiéis e que eles precisavam, acima de tudo, se aproximar mais dos fiéis e não se afastar deles. Por isso, eles dois foram formulando os estudos e dizendo erros que iam apontando dentro da igreja. Por isso que a gente vê aqui, pontos de crítica deles dois, formulados por eles. O primeiro ponto, pessoal, que eles diziam que estava sendo muito criticado e estava muito errado, era a venda de indulgências. O que significa indulgências, pessoal? Significa perdão. Então, se ele disse é venda de indulgência, indulgência significa perdão, então a igreja estava vendendo perdão. Então, no pensamento deles, isso estava errado, porque imagina só, se o fiel comete um erro, ele se decide se perdoar. Então, para ele ser perdoado, ele teria que pagar uma taxa, ou seja, comprar o seu perdão. Isso não existe, pessoal. Então, foi um ponto de crítica deles dois. Outro ponto que eles criticavam era, ou seja, o quê? O poder ficava só centrado na igreja lá de Roma. Então, eles queriam o quê? Formação de uma igreja inglesa que oposição à igreja romana, ou seja, que era oposição. Vamos supor, a Inglaterra formava sua igreja, a sua unidade religiosa, e ela era oposta à unidade religiosa romana. E isso vai o quê? As ideias de Wycliffe e Huss foram assimiladas por muitos cristãos, que passaram a contestar a autoridade do Papa. Vamos supor o seguinte, pessoal. Naquele tempo, as informações demoravam mais a ser divulgadas, ou seja, não é que nem nos dias de hoje, que no dia de hoje, quando eu tenho uma informação, eu posso colocar ela num grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e divulgar essas informações e vocês vão compartilhando. Antigamente, essas informações só eram divulgadas em praça pública ou até muitas vezes boca a boca. O que é o boca a boca? Eu converso com você, você repassa para outra pessoa, essa pessoa já repassa para outra. Ou seja, é uma troca de informações que demoram mais a ser propagada. Então, quando os cristãos daquela região foram ouvindo as ideias de Wycliffe, eles foram abrindo sua mente, dizendo e concordando que essas duas práticas de venda de indulgências e a formação dessa igreja que fosse oposta à romana eram necessários ser criticados, porque tinha alguma base de fundamento. Você não tem como você pagar uma taxa e ser perdoado. Não funciona dessa forma pelo pensamento fiel cristão do Ocidente. Aí a gente também vê fatores que levaram a essa reforma. Não só foi aquela venda de indulgências que fez com que aquele povo, aquela população ficasse contra a igreja. A gente tem também um descontentamento da burguesia daquela época, que achava que a igreja estava realmente exagerando nos seus pontos. Também tem as questões teológicas. Essa questão teológica
é muito ligado com a venda de indulgência, pessoal. Porque a questão teológica, ela vai diretamente para as leis sagradas, ou seja, as leis sagradas daquela época e de hoje estão guardadas aonde? Então, na Bíblia. Então, eles diziam que o quê? Se eles não estão cumprindo uma questão teológica que tem dentro da Bíblia, o livro sagrado de Deus dado para a igreja, como é que a igreja estaria correta? Então, eles dizem que as questões teológicas também estavam erradas. Também tem, pessoal, a insatisfação dos reis e dos nobres com a igreja. Por quê? A gente muito sabe que naquele tempo, os únicos que não pagavam impostos eram onde? Eram os membros do clero. Quem eram os membros do clero? Os membros da igreja. E tanto a nobreza como os servos pagavam seus impostos. Então, ao longo do tempo, os excessos que a igreja ia cometendo fez com que os reis e os nobres ficassem insatisfeitos, com a forma como a igreja lidava com determinadas situações. E o último ponto, pessoal, era a corrupção moral própria, porque é o seguinte: quando Wycliffe e Hus foram divulgando suas informações, as pessoas foram entendendo que realmente a igreja estava errada, eles puderam entender que os membros da igreja estavam corrompidos, ou seja, eles estavam praticando atos ilegais mediante aquela palavra divulgada dentro da Bíblia. Então a gente tem que entender que a corrupção moral em si foi um dos pontos mais relevantes para que a reforma em si ganhasse nome. Aí também, pessoal, como a gente vale destacar, na aula passada eu coloquei 3 nomes só: Martinho Lutero, Henrique VIII e João Calvino, na explicação da aula passada. Mas também teve outros nomes importantes. Aqui nessa aula eu só coloquei 5, mas se a gente for parar para pensar, além de John Wycliffe e Hus, que eu já falei nessa aula, esses 5 aqui e muitos outros nomes foram importantes para divulgar os pensamentos da reforma religiosa. Muita gente, quando fala em reforma religiosa, só liga muito a Martinho Lutero. Mas se a gente for pensar bem, Wycliffe e Hus foram muito importantes para que a reforma religiosa ganhasse o quê? Visão, força e tivesse aquela coragem de ser propagada. Porque naquele tempo a gente sabe que a igreja era uma unidade religiosa muito importante, assim como é hoje. Então, se a igreja achasse um negócio errado e visse aquilo, a igreja muitas vezes julgava as pessoas. Então, fazia um julgamento na igreja, levava aos reis e nobres, e os reis e nobres condenavam aquela pessoa que fosse irregular mediante as práticas da igreja. A gente vê muito isso em séries e filmes quando a gente está assistindo. Então, John Wycliffe, esses 5 nomes aqui que são Martinho Lutero, Felipe de Melanchthon, João Calvino, Henrique VIII e Thomas Manzer, são nomes importantes para que façam com que essa reforma protestante crescesse ao longo dos anos. Aí a gente vem com os tempos atuais das igrejas, ou seja, aquela igreja nova, mas também com traços clássicos do passado. Temos uma igreja aí na imagem, temos outra aqui, ó, um traço clássico misturado com um clássico mais moderno, com arquitetura bem moderna, mas sempre o quê? Guardando os traços clássicos daquele tempo e pregados por esses pensadores. Então, pessoal, agora é com você. Eu quero que você faça uma leitura da página 94 e 99 do livro didático, reassistam aquele vídeo semana passada, vejam as orientações do plano de aula e assistam e revejam essas aulas quantas vezes quiserem. Entrem em contato comigo no privado, mas respondam a atividade da primeira semana de setembro. Então, fiquem em casa, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Foi um prazer estar contigo nessa aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua presença.